Olá pessoal, bom dia, um abraço pessoal do YouTube, amigos que estão me escutando nessa hora nas redes sociais. Eu gostaria de fazer uma pequena ministração, mas gostaria que vocês também interagissem neste canal. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês comentassem, colocassem qual a sua opinião, se você acha que eu estou certo, se eu estou errado, se a Bíblia está certa, o que é que vocês vão achar durante esta ministração que eu vou fazer agora, falando sobre ouvir. A Bíblia fala bem claro que diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, se fizeres tudo o que está escrito, que nela está escrito, as bênçãos virão sobre vós e vos seguirão e vos acompanharão. Então, amados, eu sei, e nos acompanharão no caso, né? Vamos nos incluir juntos com essa ministração. Eu estava ouvindo aqui, matutando, eu sou do interior, eu gosto sempre de matutar nas coisas que eu vejo. Então eu estava vendo aqui como funciona o que a palavra de Deus diz. Por isso que muitos dizem que é loucura para alguns, né? Porque se você for pensar, se você for agir de acordo com como a Bíblia diz, você vai ser tido como um louco. Porque as coisas de Deus são assim. Você não pode entender com a sua mente natural. Você tem que crer com o seu coração, com o seu espírito, para poder você reconhecer e saber que é Deus que está fazendo algo. Eu estava vendo sobre ouvir, eu estava querendo falar sobre ouvir. Então, me digam uma coisa, vocês que estão aí me escutando: osso tem ouvido? Árvore tem ouvido? Monte tem ouvido? Me responda, se você tiver uma base para isso. Eu vou dar alguns versículos. Se você acha que não tem, você me responda aqui no meu canal, Metanoia, a renovação da mente com a palavra de Deus. Você se inscreva, dê um like, compartilhe e veja. Eu estava vendo uma passagem muito clara que fala aqui em Ezequiel, no capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel estava em um local, passando, eu não sei se estava parado, e veio sobre ele a mão do Senhor, e levou-o pelo Espírito do Senhor e deixou-o no meio de um vale. Você vê que Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale. E fala que esse vale estava cheio de ossos sequíssimos. Se você preste atenção, que é ossos sequíssimos. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Parece loucura você falar para um osso seco para ele ouvir. Como é que pode acontecer isso? Mas se você for ver o restante do versículo em Ezequiel 37, o versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Olha aí. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pela pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amado, se você for ver, parece loucura falar para um osso seco, para ele viver e ouvir. Como é que pode? Mas se nós formos ler o restante, veja que aconteceu.
que quando ele falou, começou a ouvir um barulho, eram os ossos batendo osso no osso. E começou a juntar os ossos e formar o esqueleto. Chegou a carne e a pele, mas ficaram mortos. E ele disse: profetiza para que venha o Espírito sobre eles e eles viverem. Então ele profetizou e o corpo começou a se mexer e chegou à vida, porque foi a vida de Deus que entrou ali naqueles corpos que estavam naquele vale. Amados, eu creio que Ezequiel ficou um pouco assustado com aquilo que estava acontecendo. Mas nós vemos que não só foi isso que aconteceu, isso foi no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento nós temos aqui uma passagem que fala de Jesus. Que ele ia passando no lugar, estava com fome, viu uma figueira cheia de folhas e ele pensou: se ela tem folhas, tem fruto, então eu vou comer alguns frutos ali para matar a minha fome. E quando chegou lá não tinha nada senão folhas. E ele, provavelmente, eu creio que ele ficou aborrecido porque não tinha frutos para comer. Então ele disse: nunca mais nasça fruto em ti. E foi embora. Os discípulos iam com eles e ouviram aquilo. Então, para você ver que a árvore também escuta, tem ouvido. Então, no outro dia, passando pela manhã, os discípulos olharam e viram que a figueira tinha morrido. Você vê, os ossos viveram, a figueira morreu. Elas ouviram a voz, elas ouviu o que Jesus disse. Então, e o monte? Como é que pode? Aí nós vamos ver aqui lá no capítulo 11 de Marcos, no versículo 20. E passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-lhes, falou: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Então nós vamos ver que tudo precisa de fé para as coisas acontecerem. Hoje em dia não é diferente, não é? Então ele diz: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Rapaz, eu fico impressionado, porque é desse jeito que isso. Porque ele diz: por isso vos digo que tudo o quanto em oração pedirdes, crerdes que recebestes, e será assim convosco, o ter-lo-eis. Então nós vemos que Jesus estava falando para nós termos fé. Ele diz lá em Marcos 16, no versículo 17, que se você crê. Vamos lá para a gente ver como é que diz assim. Marcos 16, 17, ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal nenhum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, quando você for orar por alguém, que você impor as mãos, você vai falar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu creio. Espírito de enfermidade, eu lhe repreendo agora, saia no nome de Jesus. E aquele espírito, porque quem veio buscar, matar, roubar e destruir foi o diabo. Então é um espírito de enfermidade, vem do diabo, né? Você vê, se Jesus tem uma passagem que falou: esta filha de Abraão há 18 anos está sofrendo com um espírito de enfermidade. E Jesus disse: levanta-te, e ela ficou completamente em pé. E os fariseus ficaram com raiva, porque era no sábado e não podia curar. Para eles não podiam ser feitas essas coisas, né? Mas Jesus disse: se um boi cair num buraco, você não vai tirar? Se ele tiver com sede, não vai
não vai levar ele para beber água? E essa filha de Abraão, que há 18 anos está aí com essa enfermidade, eu iria deixar ela assim desse jeito? De maneira alguma. Então, amados, para você ver que a fé tem uma voz. Se você crê, você fala e as coisas acontecem. Eu acho muito legal, porque Jesus, ele é simples, as coisas dele são bem simples. Você não vê ele fazendo arrodeio para fazer as coisas. Quando chegou naquele dia da multiplicação dos pães e dos peixes, ele disse: alguém tem alguma coisa? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele pegou e deu graças, disse: levai, reparti. Ele não fez muito arrodeio não. Ele mandou o povo sentar, ele sabia, porque ele cria, ele sabia o que ia acontecer, né? E ainda sobrou 12 cestos cheios, e eram muitas pessoas que tinha ali. Então nós vemos que para Jesus não há nada impossível, para Deus não há nada impossível. Nós devemos crer, falar e agir à altura do que a palavra de Deus diz, porque ela é o ponto final para nossas vidas. Tenha um dia abençoado e comente sobre esse vídeo. Fale alguma coisa se você discorda ou concorda, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Creia em Deus e veja o invisível. Não se preocupe, porque as coisas acontecem quando você crê e fala de acordo com a palavra de Deus, porque ela é a regra de fé e prática para a nossa vida. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor, pois Ele é bom em todo tempo. Eu creio nele, eu falo dele, eu amo Ele, porque Ele me amou primeiro. Tenha um dia próspero em nome de Jesus.